Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua benignidade. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. Se não fosse, meu Pai, as tuas mãos, se não fosse a tua misericórdia, meu Pai, nós não teríamos chegado até aqui. Como diz o salmista, a tua misericórdia, meu Pai, ela dura para sempre. Nós te louvamos, Senhor Deus, e bendizemos o teu nome, Senhor, por mais um dia de vida, pela saúde, pelo alimento, Senhor, por cada livramento, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Pai, obrigada, Senhor Deus, porque a cada dia nós temos aprendido mais de Ti, a cada dia nós estamos entendendo, Senhor Deus, compreendendo o quão maravilhoso é poder, é ter o privilégio, meu Pai, de te adorar, de te louvar, de ser reconhecidos, meu Pai, como teu filho, Senhor. Muitos aí afora procuram status, procuram os lugares mais altos, os melhores lugares, à vista dos homens. Muitos querem a glória dos homens, muitos querem os seus nomes, Senhor Deus, nos outdoors. Muitos querem ser reconhecidos por outras pessoas, querem ser famosos, querem ser celebridade. Meu Pai, nós nos regozijamos, Senhor Deus, só por sermos os teus filhos, meu Pai. Não que isso seja pouco, Senhor, mas isso para nós é suficiente, sermos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve, meu Pai, e vai dizer que o Espírito Santo de Deus testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor Deus, e isso nos basta. Isto nos é suficiente, meu Pai. Não procuramos, meu Pai, não ansiamos, meu Deus, não desejamos, meu Pai, nada, meu Pai, que vai perecer. O que nós queremos, o que nós ansiamos, meu Pai, o que nós temos sede é eterno, não passa, é para todo sempre, é infinito. Pai, o Senhor, meu Pai, é uma fonte inesgotável, Senhor. O Senhor, meu Deus querido amado, tem saciado, Senhor Deus, a nossa sede, a nossa fome, e cada dia mais, meu Pai, a nossa alma, Senhor Deus, anseia por Ti. Assim como a corça anseia pelas águas, Senhor Deus, nós ansiamos por Ti, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor Deus. Somos totalmente dependentes, não somos absolutamente nada, meu Pai. Nada sem Ti, Senhor. Obrigada por segurar nas nossas mãos, por conduzir os nossos passos, dirigir os nossos passos. Obrigada, Senhor Deus, porque muitas vezes nós falhamos, nós erramos e o Teu Espírito tem nos convencido, meu Pai, do pecado, da justiça, do juízo, tem nos conduzido ao arrependimento, Senhor. Obrigada por todas as vezes que o Senhor tem nos perdoado. Obrigada, Senhor, por todas as vezes que o Senhor tem nos renovado. Obrigada, Senhor Deus, por todas as vezes que o Senhor tem nos ouvido, que o Senhor tem ouvido as nossas orações e que o Senhor tem respondido, meu Pai. Eu quero aproveitar a oportunidade da oração, Senhor, e apresentar nas Tuas mãos cada irmão que aqui está, Senhor Deus, cada alma aqui, Pai, cada família aqui representada, Senhor. Eu apresento cada um, meu Pai, os meus moderadores, os meus amigos, os meus irmãos, meu Pai. A Tua palavra diz que muitos amigos, Senhor Deus, são mais chegados que irmãos, meu Pai. Eu Te louvo pela vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa alcançar o coração de cada um nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor Deus, vá de encontro com a necessidade de cada um dos Teus filhos. Que a Tua palavra faz, meu Pai, aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Que a Tua palavra alcance, meu Pai, aonde o homem não alcança. Que a Tua palavra toque, Senhor Deus, aonde o homem não toca, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Deus, nessa noite venha curar, venha sarar, venha libertar, venha avivar, venha renovar, venha sarar e acima de tudo, meu Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela venha salvar. Eu creio, meu Pai, eu creio que a Tua palavra é viva, meu Pai, eu creio que a Tua palavra é eficaz, eu creio que há poder, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor. Tão somente, Senhor Deus, fala com cada coração nessa noite, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem feito das outras vezes, que hoje não seja diferente, é o que eu Te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.
Amém, galerinha? Vamos lá, Hebreus capítulo 10. Nós paramos, eita glória, nós paramos no versículo 32. Esse capítulo 10, gente, é simplesmente maravilhoso. Eu me surpreendi, de verdade, eu me surpreendi, assim, de uma maneira tão extraordinária com esse capítulo. Essa carta de Hebreus é tremenda, é maravilhosa, é maravilhosa. Mas eu confesso que esse capítulo 10 aqui, eu me surpreendi assim de uma maneira extraordinária. Eu tô muito maravilhada com a quantidade de coisas que eu aprendi em um único capítulo. Eu espero de coração que eu tenha conseguido passar para vocês claramente tudo aquilo que eu tenho aprendido, como nós já temos visto. A gente já viu os 31 primeiros versículos. E eu de verdade, eu leio todo dia esse versículo, esse capítulo, e eu aprendo mais. Sabe, assim... Sabe quando, depois que acaba a live, aí no outro dia eu vou estudar os próximos versículos, né, pra live, e eu fico, meu Deus, por que eu não falei isso? Meu Deus, tinha isso também pra falar. Gente, olha isso aqui também. E eu fico assim todo dia, gente. Aí eu sei que se não falei, é porque não era pra ser falado, né, porque o Espírito Santo, ele que nos direciona. Mas... de verdade, esse capítulo 10 é maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu tava desde o primeiro capítulo ansiosa pra gente chegar no capítulo 11, que o capítulo 11 é muito top, mas eu cheguei no 10 assim e eu fiquei, uau! E vamos lá, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a perseverança dos santos. Nós vamos falar apelo para o passado. A recompensa não tarda. É sobre isso que nós vamos falar. Bom, o pano de fundo, acredito eu que a maioria lembra. Quem já estava aqui lembra. Mas eu sei que tem pessoas novas, então eu vou rapidinho falar o pano de fundo. O autor aos Hebreus, ele escreve essa carta com um propósito. É lembrar aos cristãos que estavam querendo voltar ao judaísmo por causa da perseguição, era lembrar aos cristãos de que não valia a pena eles voltarem. Não valia a pena eles darem vários e vários passos para trás. Não valia a pena nem sequer eles olharem para trás. E se fosse para eles olharem para trás, seria para lembrar as promessas de Deus e que foram cumpridas em Jesus. O propósito do autor aos Hebreus é lembrar os seus leitores que Jesus Cristo é maior que Moisés, é maior que Arão, que Jesus Cristo é superior aos anjos, que o sacrifício de Jesus Cristo entregado ao Pai uma única vez, ele foi eficaz, ele foi suficiente, ele foi perfeito. Logo, se o sacrifício de Cristo é suficiente, é perfeito, todos aqueles que olham para Cristo, creem na obra de Jesus Cristo, têm a remissão, têm o perdão dos seus pecados. Não porque o sangue de um animal foi derramado, não porque o sangue de uma ovelha foi derramado, não porque o sangue de um touro, de um bode, de um carneiro foi derramado, mas porque o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi derramado. Então, diante das perseguições, diante das afrontas, eles estavam, o medo, o receio do autor aos Hebreus é que agora eles voltassem aos antigos rudimentos.
A gente vê lá no capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5, ele vai dizer assim, olha, já era para vocês serem mestres. Não há necessidade de ficar alimentando vocês com leite. Já é tempo de vocês terem um alimento sólido. É tempo de vocês crescerem, amadurecerem. Ele fala isso porque ele começa a falar que Jesus Cristo é o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Então ele começa a falar que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele fala do sacrifício de Jesus, ele fala da eficácia do sacrifício de Jesus, ele compara, muitas vezes, a gente viu isso em vários capítulos, ele compara muitas vezes a antiga aliança com a nova aliança, ele compara os sacrifícios que eram feitos, ofertados, oferecidos ao Senhor na antiga aliança e como é o sacrifício de Jesus, a eficácia desse sacrifício. Ele compara o tabernáculo, a gente viu aqui, falou sobre o tabernáculo, lugar santo, lugar santíssimo, que era uma figura, era a sombra de uma realidade. E agora nós vivemos essa realidade. Nós não vivemos a sombra. E o autor aos Hebreus, ele está dizendo, olha, aquilo que todos eles viveram no passado era a sombra do que estava por vir. E agora que nós já vivemos uma realidade, não vale a pena nós voltarmos. Não vale a pena voltar aos antigos rudimentos, a voltar à sombra, voltar à figura, paz, irmão Paulo. Por quê? Porque nós já temos uma realidade. Jesus Cristo é superior. A aliança, a nova aliança, selada com o sangue de Cristo, ela é superior à antiga aliança. Então, se nós retrocedermos, se nós voltarmos aos antigos rudimentos, nós estamos negligenciando a nova aliança. Nós estamos abandonando tudo aquilo que Jesus fez. E como ele diz no capítulo 6, nós estamos expondo Jesus Cristo ao vitupério, a uma vergonha. Nós teríamos que... Jesus teria que ser oferecido como sacrifício ano após ano, se alguém acredita que o sacrifício que ele já ofereceu não foi suficiente. Então, esse é o pano de fundo da carta aos Hebreus. Irmãos, olhem para Cristo. Irmãos, olhem para o autor e consumador da fé. No capítulo 10, nós vimos que ele nos dá acesso ao lugar santíssimo. Exatamente, Fábio, negando a fé, sendo pior que um descrente. O castigo para um apóstata, irmãos, é pior do que alguém que não teve a oportunidade de conhecer totalmente o evangelho. No capítulo 10, nós vemos que nós temos acesso livre, nós temos pleno acesso ao lugar santíssimo. Isso mesmo, Rai. Isso mesmo, top. Perfeito. Mateus 9, 17, se eu não me engano. Nós temos livre acesso. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. A gente sabe disso. Não importa, Deus não faz acepção, não importa a cor, classe social, não importa, Deus não faz acepção de pessoas. Mas, para adentrar no lugar santíssimo, na sala do trono, na presença do rei, é necessário passar por Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque Jesus é o véu que foi rasgado. O véu que fazia separação no tabernáculo, na antiga aliança, que era uma figura, uma sombra daquilo que estava por vir, é o véu que fazia separação do lugar santo para o lugar santíssimo. Esse véu foi rasgado. Na nova aliança, esse véu foi rasgado para que todo aquele que crê em Jesus Cristo tenha pleno acesso, possa entrar com intrepidez no lugar santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho e pelo véu, que é a sua carne. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, porém, só se achega a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele vai exortar aos irmãos
No versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Versículo 24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Nesse trecho, ele vai admoestar, estimular aos irmãos a um relacionamento com Deus e um relacionamento com o seu semelhante. Perceba que no versículo 22, a admoestação dele é para que nós nos aproximemos de Deus. A exortação do autor aos Hebreus é a seguinte: irmãos, já que agora nós temos pleno acesso, já que agora nós temos liberdade em Jesus Cristo para adentrar no lugar santíssimo, se aproxime de Deus. Se achegue a Ele. Já que agora você tem acesso, você pode entrar com intrepidez no lugar santíssimo, se aproxime, chegue mais perto, vá para mais perto dele. No versículo 23 ele vai dizer, guardemos firme a nossa confissão. Depois a admoestação do autor aos Hebreus é o relacionamento do homem com o seu semelhante. Ele fala, consideremos-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Façamos admoestações. Então, esse congregar que ele fala aqui no versículo 25, é esse ajuntamento, essa comunhão, um animar o outro, um ser útil na vida do outro. Irmãos, tem muita gente que está dentro de uma denominação e ainda não sabe o que é congregar. Tem muita gente que põe uma Bíblia debaixo do braço e vai para dentro de uma denominação e ainda não aprendeu o que é congregar. Congregar é você ser útil na vida do seu irmão, é você ser útil na vida de alguém. No versículo 24 ele diz assim, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. No versículo 25 ele diz assim, não deixemos de congregar como é costume de algum. Antes façamos o quê? Façamos admoestações. Quem é que admoesta quem, irmãos? É um irmão ajudando o outro irmão. É um irmão auxiliando o outro irmão. É um irmão prestando atenção no outro irmão. É um irmão levantando o outro irmão. Gálatas 6, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele diz assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso é congregar, irmãos. Congregar não é só um ajuntamento social, não é só um grupo de 10, 20, 30, 50 pessoas se reunirem e cada um tá ali por si. Isso não é congregar. Congregar é estimular uns aos outros, é considerar uns aos outros, é admoestar uns aos outros, é exortar uns aos outros, é ser útil na vida do seu irmão, é ser útil na vida de alguém. Mas fulano não olha pra mim, fulano não quer saber quando eu não vou, fulano não liga. E o que nós estamos fazendo? Quantas vezes nós ligamos para um irmão quando ele não vai a culto, quando ele não tá bem? Quantas vezes nós visitamos alguém quando tá precisando de alguma coisa? Isso é congregar, irmãos. Isso é congregar. É nós considerar os nossos irmãos. A partir do versículo 26, esse trecho aqui é muito forte. Nós vimos na penúltima live, esse trecho, ele vai falar sobre o apóstata. O que é um apóstata? O apóstata é aquele que chegou ao conhecimento da verdade. O apóstata não é aquela pessoa que ainda não conheceu o evangelho e decidiu sair da igreja. O apóstata não é aquela pessoa que conhece superficialmente a palavra e vira as costas. Porque a gente conhece muito bem a parábola do filho pródigo. O filho pródigo voltou. E quando ele volta, o pai o recebe.
Só que um apóstata é alguém que tem pleno conhecimento da verdade. Alguém que entende que o sangue de Cristo perdoa pecado, que existe, que não há outro meio de salvação senão pelo sangue de Jesus Cristo, e a pessoa renega isso, a pessoa nega isso, a pessoa abandona a fé. É basicamente blasfemar contra o Espírito Santo. Paz Renilde, seja bem-vinda. Blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus diz que não há perdão quando alguém blasfema contra o Espírito Santo. Olha que interessante. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É quando alguém entende, quando alguém chega ao pleno conhecimento da obra, do agir de Deus através do Espírito Santo na vida das pessoas e nega isso, atribui isso a Satanás, nega isso. Foi o que os fariseus fizeram. Jesus estava expulsando o demônio de outras pessoas. E os fariseus vão dizer que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Eles estavam vendo sinais, irmãos. Eles estavam vendo Jesus expulsando demônios. Eles estavam vendo pessoas sendo libertas. Eles estavam vendo pessoas serem curadas. Eles estavam vendo pessoas serem renovadas, sendo transformadas. Eles viram um cego de nascença dar testemunho no rosto deles, na frente deles, de que ele era cego, de que nunca antes ele tinha enxergado, mas por causa de Jesus, através de Jesus, agora ele via. E mesmo assim eles negavam. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é apostasia. Eles chegaram ao conhecimento, mas eles não creram no seu coração. Apostasia não é a pessoa mentir, não é a pessoa trair, não é a pessoa roubar. Isso tudo é pecado. Isso é pecado, irmãos. Eu não estou dizendo que não é pecado. Não vai sair por aí fazendo isso que eu falei, falando que a Aline falou que não é pecado. Não, gente. Isso é pecado, sim. Mas apostasia é diferente de pecado. É um pecado pior. Por quê? Porque no capítulo 6, o autor aos Hebreus, ele diz que é impossível. Olha só. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, um apóstata não tem outra maneira, irmãos. Uma pessoa que matou, ela pode se arrepender, ser perdoada. Uma pessoa que roubou, ela pode se arrepender e ser perdoada. Uma pessoa que mentiu, ela pode se arrepender e ser perdoada. Uma pessoa que traiu, ela pode se arrepender e ser perdoada. Mas a Bíblia diz que um apóstata é alguém que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. É alguém que ultrajou o Espírito da graça. Ora, ele diz assim, se na antiga aliança, se na lei de Moisés morriam sem misericórdia aqueles que negavam a lei, imagina agora, irmãos. Ele diz no versículo 29, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés ao Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Irmãos, o que espera um apóstata no versículo 27 é uma expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Um apóstata, ele se torna adversário de Deus, irmãos. Um apóstata se torna inimigo de Deus. É blasfema contra o Espírito Santo. Isso mesmo, irmão Denilson. Irmãos, no versículo 31, ele fala assim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, um apóstata, ele se torna inimigo de Deus. Deus é seu inimigo. Irmãos, se você cair na mão de qualquer homem, alguém pode te socorrer. Se você estiver passando por um momento difícil, por um momento de dificuldade, por um momento de angústia,
por momento de aflição, tem um Deus no céu que pode te socorrer. Jesus Cristo, ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. JC, Pai do Senhor. Eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, irmãos, saibam que quando nós pecamos, o apóstolo João, ele escreveu isso. Irmãos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecar, tem no céu um advogado, Jesus Cristo, fiel e justo. Mas, irmãos, se você cair na mão do Deus vivo, você vai pedir ajuda para quem? Não pecar. Irmãos, se um apóstata cai na mão do Deus vivo, ele vai pedir socorro para quem? Não pecar. Lá no teto. A única coisa que um apóstata pode aguardar é uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Ah, mas irmã Aline, e uma pessoa que roubou a vida inteira, uma pessoa que, se ela se arrepender, é claro que ela vai precisar pagar pelo crime que ela cometeu. Na lei dos homens, a lei da semeadura, ela não falha, é bíblica. E também na lei dos homens, ela vai precisar pagar por tudo aquilo que ela fez. Mas se há um arrependimento genuíno no seu coração, Deus ele vai perdoar. Irmãos, olha para Davi. Davi adulterou. Davi matou, colocou um homem à frente da guerra sabendo que ele morreria. Ele se arrependeu. Não quero fazer como Davi, irmãos, porque ele pagou o preço muito alto. Perdeu um filho, perdeu os seus filhos. Perdeu um filho, o seu irmão estuprou sua irmã, o seu filho estuprou a irmã, o outro filho matou o outro irmão. Então, gente, ele trouxe a espada para dentro da casa dele. Que a gente não queira, que a gente não ouse fazer o que Davi fez. Ele pagou um preço muito alto, mas Davi ele se arrependeu e ele foi perdoado. Ele foi perdoado. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que apostasia, para o pecado da apostasia, não tem perdão. Consequência do pecado é gravíssimo. Isso mesmo, Diogo. Ele foi perdoado, mas ele precisou arcar com as consequências. Não é porque a pessoa fez o que fez, ela foi perdoada por Deus, ela não vai arcar com as consequências. Tem consequências de tudo que nós fazemos, mas existe perdão. Agora, quando há apostasia, quando há blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, não tem perdão. O que faz a pessoa virar apóstata? Vou dizer, irmão Heron. O pecado tem suas consequências. A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Rogério tá aí. O apóstata, o irmão que perguntou, acho que foi o Heron, né? No versículo 26 desse capítulo que a gente tá escrito assim, ó. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Ou seja, alguém que vive deliberadamente no pecado. Se a gente for olhar o contexto, gente, não vamos separar o versículo, tá? Às vezes as pessoas separam o versículo, mas o contexto. O que o autor está dizendo antes? Ele está dizendo antes que nós temos que nos aproximar de Deus. Ele está dizendo que nós temos que guardar firme a confissão da esperança. Ele está dizendo, consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos o amor. Ele está dizendo, não deixemos de congregar. Aí no 26, ele vai dizer assim, ó, se vivermos deliberadamente em pecado. O que ele está dizendo aqui? Esse viver deliberadamente em pecado é um estilo de vida, aonde a pessoa não faz nada do que ele acabou de dizer. Não se aproxima de Deus, não guarda firme a confissão da esperança, não considera uns aos outros e deixa de congregar. Ele disse, ó, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então, um apóstata é aquele que conhece a palavra, que chegou ao pleno conhecimento da palavra. Ah, mas Aline, tem pessoas que
que creem e ainda não chegaram ao pleno conhecimento. Sim, é uma fé. Só que a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Mas existem pessoas que crescem no conhecimento, no intelectual, mas não creem no seu coração. Uma coisa é conhecer, outra coisa é crer. Uma coisa é você presenciar sinais. Outra coisa é você verdadeiramente depositar a sua confiança em Jesus Cristo. Só a gente olhar para os 10 leprosos. Jesus Cristo curou quantos? 10. Todos que estavam ali, todos viram sinais, todos receberam sinais, todos foram curados, todos viveram milagres, mas só um voltou. Então, ter o conhecimento, ser intelectual é uma coisa. Irmãos, tem muitos ateus que conhecem muito a Bíblia, muito mais do que alguns cristãos, mas eles têm apenas um conhecimento intelectual. Não quer dizer que eles creem no seu coração. Então, um apóstata é aquele que conhece a obra de Jesus Cristo e nega. No versículo 26 que eu li, ele diz assim, já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Vamos lá. Na antiga aliança, eles entregavam sacrifícios na esperança de serem recebidos por Deus, porque eles aguardavam o Messias. Então o sangue que era derramado de animais não perdoava pecados, mas eles faziam aquilo porque era um sinal, era um símbolo do Messias que havia de vir. Então, pela fé deles, eles recebiam perdão. Mas eles não eram plenamente purificados. Nem a sua própria consciência era purificada. A gente já leu isso aqui nos capítulos anteriores. Ou seja, se na antiga aliança não adianta voltar para a antiga aliança porque não vai perdoar pecado. E na nova aliança, o que perdoa pecado é o sangue de Jesus Cristo. Se uma pessoa nega isso, como que ela vai ser salva? Se uma pessoa nega o sangue de Jesus Cristo, qual é a esperança de salvação para ela? É basicamente assim, tem duas opções. A antiga aliança, que passou e também não perdoava pecados, e a nova aliança, que é o sangue de Jesus Cristo, que é eterna. Se a pessoa rejeita a nova aliança, o que sobra para ela? Olha o que sobra para ela, olha só. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calçou os pés do Filho de Deus. Irmãos, a morte era a recompensa para aqueles que negavam o antigo pacto. E se a nova aliança é superior, não é só a morte que os aguarda. É triste dizer, mas o que os aguarda é uma expectação de um horrível juízo e fogo vingador. Posso fazer uma pergunta? Pode. Muitos ateus já foram cristãos. Eles são apóstatas? Olha, depende. Depende, Heron, se eles chegaram ao conhecimento. Ao pleno conhecimento. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que saíram da igreja, congregaram em um determinado lugar, e esse lugar não pregava o evangelho genuíno. Irmãos, infelizmente tem muitos lugares assim. Aonde nem a pessoa que está no púlpito pregando conhece o evangelho. Elas não podem ser consideradas apóstatas porque elas não chegaram ao pleno conhecimento da verdade. Elas estão no erro, elas estão na ignorância. Isso não quer dizer que o Espírito Santo de Deus não possa trabalhar na vida delas. De repente uma pessoa foi para a igreja, frequentou uma igreja aí 1 ano, e na igreja era pregado que Deus ia mudar a vida dela, que Deus ia virar o cativeiro, que Deus ia fazer a vida dela prosperar, e ela não viu nada disso acontecer, ela saiu da igreja.
ela não se torna uma pessoa apóstata porque ela não conheceu o evangelho. O que ela conheceu foi um falso evangelho, foi uma mentira, foi um evangelho anátema, foi um evangelho diferente, como dizia o apóstolo Paulo. Agora, um apóstata é aquele que conhece, que tem pleno conhecimento. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para todos nós aqui, eu me incluo nisso. Nós, hoje, a gente não tem nenhum teólogo aqui, eu não sou teóloga, eu nunca fiz uma faculdade de teologia, eu não sou melhor do que ninguém, não tem, mas todos nós aqui que estamos meditando nessa carta aos Hebreus, sabemos que não existe outro meio de ser salvo senão pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje nós conhecemos a verdade. Então, se um de nós virarmos as costas, abandonarmos, a gente sim pode ser considerado um apóstata. Porque a gente que está conhecendo a palavra aqui, o evangelho aqui, juntos, a gente tem pleno conhecimento da verdade. E qual é a verdade? Que o único que perdoa pecado é Jesus Cristo. Que não existe outro meio de salvação. E se nós abandonarmos isso, podemos sim ser considerados apóstatas. Aline, eu tenho a impressão que muitos não querem conhecer a verdade. Eu tenho essa impressão. Digamos que alguém fala mal de um ensino errado. Nesse caso, ela não é apóstata, né? Não, não é. Eu saí da igreja porque fiquei cansado de ser enganado. Tá certo, irmão. Se você vai em um lugar que você está sendo enganado, não tem que ficar mesmo, não. Tá certinho. Mas eu te aconselho a congregar. A Bíblia aconselha a congregar. Sim, muitos querem conhecer apenas a verdade que lhes convém. É triste, né, gente? Irmão Wagner, paz do Senhor Jesus Cristo. É um falso evangelho, é um evangelho diferente, né? Como dizia o apóstolo Paulo. Qualquer evangelho diferente de que Jesus Cristo é o único meio, é o único caminho, é um novo e vivo caminho até o Pai, qualquer evangelho diferente desse é anátema. Então, eu posso garantir, como eu sempre digo, a gente tem muito que aprender. E a gente vai aprender, cada dia um pouquinho mais. Eu creio nisso. Mas o que a gente já sabe, o que a gente conhece, é suficiente para qualquer um de nós, se abandonarmos tudo isso, sermos considerados apóstatas. É forte, é pesado, mas é a realidade. Quanto tempo você voltar? 6 segundos. Vem aqui. Amém? Gente, eu nem entrei no texto de hoje. Passei mais de 10 igrejas, religiões, só recebi engano. Eu entendo, irmão Cláudio. É Claudinei, desculpa. Eu entendo, irmão Claudinei. É difícil, hoje em dia tá muito complicado mesmo. Eu entendo sim, mas eu creio que você vai encontrar pessoas que você possa congregar. Não necessariamente uma Assembleia de Deus, uma denominação, mas se reunindo com alguns irmãos já é suficiente. Gente. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Glória a Deus. Tá muito calor aqui. Agora vamos continuar a partir do versículo 32. Paz do Senhor Jesus, pastor Renato. Gente, alguma dúvida em relação à apostasia?
Alguma dúvida ao castigo da apostasia? Gente, não tem outro meio de salvação além do sangue de Jesus Cristo. E quem nega isso não tem chance nenhuma de salvação. Não, ok, então vamos adiante. Versículo 32, a partir... Gente, já é meia-noite. Olha, aqui ele vai falar da perseverança dos santos. E eu acho maravilhoso algo que eu tava lá no salão hoje pensando. É por isso que eu falei que eu tava lá no salão trabalhando e fui anotando, até arranquei a página da minha agenda. Porque eu tava lá fazendo cabelo, eu lembrava de alguma coisa, eu vinha e anotava. E hoje... E hoje eu tava meditando nesse capítulo 10, nessa perseverança dos santos. E sabe uma coisa que eu percebi? Que a perseguição, a tribulação, ela revela quem verdadeiramente crê em Jesus Cristo. Irmão, hoje eu fico até o final. Ô, glória! Paz do Senhor. A perseverança não, a tribulação, a angústia, a perseguição, elas revelam quem verdadeiramente tem a sua fé em Cristo ou não. Por quê? Porque a gente vê, na maioria das vezes, se não todas, que a Bíblia vai falar sobre perseverança, está falando antes de tribulação ou de perseguição. Então a gente percebe aqui no contexto de Hebreus 10, o que estava acontecendo é que alguns, por causa da perseguição, estavam pensando em retroceder. Estavam pensando em deixar a congregação, a comunhão, estavam pensando em abandonar a fé. Por quê? Por causa da perseguição. O apóstolo Paulo, ele sofreu perseguição, ele sofreu afronta, e quanto mais ele sofria, mais era-lhe revelado em quem a fé dele estava firmada. Os apóstolos, todos os apóstolos. O Pedro, quando ele é preso, depois soltam ele, os fariseus vão soltar ele, porque eles não tem motivo para deixar o apóstolo Pedro preso. Nossa, isso é um trava-língua. Eles não tinham razão, eles não tinham motivo suficiente para deixar aquele homem preso. Então eles vão soltar, e vão falar assim, a gente vai soltar você, só que você não vai mais falar sobre Jesus. Você não vai mais pregar sobre esse Nazareno. Irmãos, no mesmo dia, apóstolo Pedro estava pregando. Ele foi perseguido, ele foi preso, mas a perseguição revelou em quem Pedro cria. A perseguição revelou em quem apóstolo Pedro firmou a sua fé. Ótima noite, abençoados. Mas isso que você falou só vale para quem pertence ao corpo de Cristo. Qual das partes que eu falei? Qual, Fábio? Gente, espera que eu vou pegar um copo. Sobre a perseguição, Fábio? Verdade, um trava-língua gospel. Apóstolo Pedro preso. Deixa quieto. Se eu falar devagar, eu consigo. Apóstolo Pedro preso. Sim.
Momento água, bora curtir. Sim, só é para quem pertence ao corpo. Na verdade, assim, aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, na hora da tribulação, vai revelar a sua fé. Aqueles que não pertencem, vai abandonar. Olha só, quando a gente lê lá a parábola do semeador, corpo de Cristo. Não, corpo de Cristo. Como assim, corpo de Cristo, gente? É dos católicos. Ó, vocês estão numa live cristã. Nós cremos na Bíblia, tá? A gente crê na Bíblia. Pera, deixa eu parar de ler os comentários para eu voltar a minha concentração aqui. Na parábola do semeador, eu vou ler para ficar mais claro. Tá em Mateus 13, né? Alguém lembra? É isso mesmo. Ó, eu vou ler a explicação da parábola só para vocês terem uma noção. Oxi! O que eu fiz? Cadê? Ó. E saiu, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Outra parte, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Olha só. Boa noite, paz, Lucas. Obrigada, Edenilson, é Mateus 13 mesmo. Olha só, percebam aqui, gente. A semente, o que é a semente? A semente é a palavra, certo? A palavra caiu em todo lugar. Caiu em pedregulho, nas pedras, caiu em solo rochoso, que é as pedras, caiu no meio dos espinhos, caiu na terra boa. A palavra caiu em todos esses lugares. Mas acontece que vem as fascinações do mundo, que vem o inimigo, que vem as riquezas, que vem a perseguição. E essas coisas sufocam a palavra. O que acontece? Quando essas coisas vêm, ali é revelado se essa terra é boa ou não. Quando vem a perseguição, quando vem as fascinações do mundo, as riquezas do mundo, quando vem a angústia, essas coisas vão revelar. Não se a semente era boa, mas se a terra era boa. Porque a semente a gente sabe que é. A semente é a palavra. A semente a gente sabe que é boa, mas a terra, ela só é boa, ela só vai revelar se ela é boa quando vem as fascinações, quando vem as riquezas, quando vem as angústias, quando vem as tribulações. É a palavra do Senhor em todos os ouvidos. Aí é o que o autor aos Hebreus está dizendo lá. Aliás, é o que eu estava dizendo. A tribulação, ela revela a fé, se a fé daqueles que dizem ter fé, elas estão mesmo em Cristo ou não. As tribulações, as angústias, as perseguições, elas vão revelar em quem verdadeiramente as pessoas têm crido. Lembra que a gente leu lá em João, capítulo 12, versículo 42 e 43, que muitos creram
em Jesus. Mas eles amaram mais a glória do homem do que a Deus. Ou seja, eles viram Jesus, eles até creram em Jesus, mas na hora de querer receber a glória para si, eles não quiseram mais saber de Jesus. Então, as fascinações revelam a fé das pessoas. Aí entra o contexto de Tiago, né? Mostra-me a tua fé, mostra-me as tuas obras, e eu te direi aonde está a tua fé. E eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Todos têm fé, mas às vezes não sabem usar. Nem todos, os apóstolos é um exemplo de que nem todos têm fé. Vamos lá, gente. Então, recapitulando, voltando para o texto de Hebreus, capítulo 10. Eu nem li ainda, mas algo que eu aprendi hoje meditando nesse texto, nesse trecho, é que as angústias, as tribulações, as perseguições, elas vão revelar se a nossa fé ela está verdadeiramente em Jesus Cristo ou se está apenas na força do nosso próprio braço. Remove do nosso coração tudo que não provém de ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Semana passada, eu estava conversando com uma pessoa, ela mandou mensagem para mim, dizendo que estava fraca, né, que estava muito difícil, uma semana muito difícil, e que ela estava sem forças. Aí eu perguntei pra ela, falou assim que as forças dela estavam acabando. Aí eu falei assim, as suas tá acabando, né? Porque a força do homem acaba mesmo. As suas forças, com certeza, uma hora acaba. Mas você já buscou força em Deus? Aí ela falou assim, Aline, eu não tinha pensado nisso. Realmente, eu tô buscando a minha própria força. E na minha própria força, eu não tô aguentando mais. Aí ela foi buscar força em Deus, porque, gente, a nossa força... Deus, ele diz, eu canso de repetir isso aqui, Deus, ele diz, pela boca do profeta Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Quando Deus diz isso pela boca do profeta Jeremias, ele não está dizendo que eu não posso confiar em outra pessoa. Ele não está dizendo que eu não posso confiar no meu esposo. Ele não está dizendo que eu não posso confiar no meu filho. Ele não está dizendo que eu não posso confiar num amigo, num irmão. Ele está dizendo que eu não posso confiar na força do meu próprio braço. Ele diz assim, ó, maldito o homem que confia no homem e põe a sua confiança na força do seu próprio braço. É a pessoa confiar na sua própria força e esquecer de Deus. Sabe o que vai acontecer? Uma hora a força vai acabar, irmãos. Agora, Deus é uma fonte inesgotável. Paz, Cleon, seja bem-vindo. Juliana, paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. A minha força, ela acabou com fé. Exatamente. Ó, a gente vai ver isso no versículo desse mesmo capítulo. Ele diz que o justo... Onde que é? O meu justo viverá pela fé, tá escrito. Sabe o que é viver pela fé, irmãos? Sabe o que é viver pela fé? Tem gente que ainda não entendeu o que é viver pela fé. Ó, eu vou dizer o que é viver pela fé. É você tá que nem Pedro, dentro do barco e o vento tá chacoalhando as ondas tá balançando o barco de um lado pro outro e não tem para onde ir, irmãos. Tá no meio do mar, é água para tudo quanto é lado. Aí Jesus, ele vem andando sobre as águas. Pedro vai dizer assim, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor. Jesus fala para ele, vem Pedro. Pedro vai tirar os pés de dentro do barco e vai começar a caminhar sobre as águas. Irmãos, Pedro tinha pouca fé,
mas a fé que Pedro tinha foi suficiente para ele andar sobre as águas. A pouca fé que Pedro tinha foi suficiente para ele só olhar ao redor e só ver água, e mesmo assim ele caminhar sobre as águas. Isso é fé, isso é viver pela fé, é você não olhar para as circunstâncias, é você não olhar para a tempestade da vida, é você olhar para Cristo e caminhar sobre as águas. Paz, força firme, seja bem-vindo a um momento da vida que descobrimos que só Deus pode nos dar forças, verdade. Deve ser muito da hora viver na fé. Eu tô aprendendo, Fábio, é muito top. Todos os humanos carregando os seus fardos com a ajuda de Deus, para quem quer essa ajuda. Se não carrega sozinho. Isso é viver por fé, irmãos. É viver por fé, olha. Não vou ficar no barco, não tem bote salva-vida, mas tem Jesus, eu vou. Não tem outra opção a não ser Jesus, eu vou. Irmãos, tem coragem? Tem coragem hoje de sair do barco? Você tem que ter coragem. Eu quero convidar você nessa noite. Eu não sei como que tá a sua vida, eu não sei como que tá a sua fé, eu não tô dizendo que você não tem fé, mas eu quero te convidar hoje a sair de dentro do barco, do único lugar que parece que você está seguro. Eu quero te convidar a pôr os pezinhos para fora e começar a viver por fé, a andar por fé, a olhar para Jesus Cristo e começar a caminhar sobre as águas. Eu quero te convidar nessa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo, a viver por fé. Aline, o que é viver por fé? É não confiar na força do seu próprio braço. É não colocar expectativas no seu dinheiro. É não colocar expectativas nas coisas materiais. É não colocar expectativa em pessoas. É não colocar expectativa, esperança em pastor, em presbítero, em missionário, em padre, em colega, em amigo. É colocar a sua esperança, a sua expectativa, a sua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo e ninguém mais. E eu posso te garantir uma coisa, irmãos, como o ar que eu respiro, eu creio nisso, como o ar que eu respiro. Alguns podem não acreditar, outros podem dizer que é mentira, que não existe, que o Novo Testamento foi adulterado, que foi alterado, que foi isso, que foi aquilo. Podem inventar o que for. Eu creio no que eu estou dizendo. Que se você olhar para Cristo, você jamais vai se decepcionar. Eu creio piamente no que eu estou dizendo. Olha para Cristo. Começa a caminhar sobre as águas. Começa a viver por fé. Tira a sua expectativa das pessoas. Não põe a sua expectativa na Aline. A Aline pode te decepcionar. A Aline é falha. Não põe a sua expectativa em um ser humano. Põe a sua expectativa no sumo sacerdote. Aleluia. Que é sobre a casa de Deus. Que somos eu e você. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A tribulação, ela revela. Irmã Esmeralda, foi um prazer, viu? Deus abençoe sua vida. Vem amanhã, tá bom? Vem domingo, 10 horas da noite. Deus abençoe, bom descanso. Eu já vou concluir, gente. Eu nem li o texto. Ô glória, ô glória. Eu vou ler um versículo aqui, para ninguém dizer que eu não li nada. Versículo 32. Está escrito assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Quem de fato conhece a Cristo não vive mais de forma comum. Ô, gente, esse lembrai-vos do autor aqui é maravilhoso.
Eu sou um milagre do Senhor, eu também. Esse lembrai-vos aqui é maravilhoso. Porque, sabe quando a gente passa por um momento difícil? Por um momento que parece que a gente não vai... Parece que a gente fala assim, ó, dessa vez não vou conseguir. Dessa vez eu vou parar. Dessa vez não vai dar pra mim. Dessa vez acabou pra mim. Parei. Acabou. Desisto. Aí, Deus, na sua palavra, ele diz assim, ó, lembrai-vos. Lembrai-vos. Irmãos, eu quero nessa noite te convidar. Hoje tá sendo diferente. Hoje eu tô cheia de convite para vocês. Eu quero te convidar a lembrar dos piores dias da sua vida. Eu quero te convidar a lembrar das noites que você passou chorando e ninguém nem sequer ouviu o seu choro. Eu quero te convidar a lembrar das vezes em que a dificuldade foi tão grande. Eu não sei se foi financeira, se foi espiritual, se foi material, se foi emocional, mas que você falou assim, eu não vou conseguir, não vai dar. Eu quero te convidar a lembrar dos dias difíceis, terríveis que você passou. E eu quero te dizer uma coisa. Você passou. Olha onde você chegou. Olha onde você tá. Passou. O dia mais difícil, você passou. A noite mais escura. A noite mais horrenda, mais triste, passou. O abandono, a dor, passou. Passou, irmãos, passou. E sabe, por mais que não tinha um ser humaninho lá do seu lado, Deus estava com você. Deus estava do seu lado. Deus sempre esteve lá. Sempre. E foi por isso que você passou. E foi por isso que você chegou até aqui. E foi por isso que você ainda está de pé. Quando Davi, ele está prestes a... Ele vai até Saul, ele vai dizer para Saul que ele ia enfrentar o gigante. Saul vai dizer assim, não, você não tem condições de ir. Você não tem condições de ir. Saul tinha os melhores soldados. Saul tinha os soldados mais preparados de Israel. E estes soldados estavam todos acovardados. E Davi está ali dizendo, eu vou contra esse gigante. E Saul vai dizer, não vai. Ele vai dizer assim, olha, Saul, ó rei, olha Senhor, olha meu Senhor. Quando eu estava no campo, cuidando das ovelhas do meu pai, eu enfrentei leão, eu enfrentei urso. E ele vai dizer mais, Deus me livrou da boca do leão e da boca do urso. Sabe o que Deus estava fazendo? Sabe o que Davi estava fazendo, irmãos? Davi estava lembrando. Davi estava trazendo à memória o que Deus já tinha feito por ele. Aquele gigante seria só mais um. Ele está dizendo, olha, eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso. Irmão, vocês acham que foi fácil? Irmão, vocês já pensaram nisso? Davi, um homem, enfrentar um leão, enfrentar um urso. Vocês já pararam para pensar nisso? E ele vai dizer assim, ó, Deus me livrou da boca do leão e da boca
do urso. E agora não vai ser diferente. Pai Samuel Francisco, Paz irmão Alex, seja bem-vindo. Vigília hoje, sábado. Então traz a memória, irmãos. Traz a memória tudo o que Deus já fez por você. E saiba, tenha certeza, assim como teve Davi, de que assim como Deus esteve com você antes, agora não vai ser diferente. O autor aos Hebreus, ele está dizendo, lembrai-vos dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Boa noite, Rogério. Tudo bem, graças a Deus. Gente, sejam todos bem-vindos. Boa noite, irmão Eduardo, Smart, seja bem-vindo. O Lucas, já falei com ele. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, hoje a gente não vai conseguir ir muito mais adiante do que a gente já foi, por causa do horário. Mas eu quero exortar, admoestar, estimular os meus irmãos, assim como fez o autor aos Hebreus. Lembrai-vos de tudo que vocês já passaram. E saibam, tenham certeza, que se vocês chegaram até aqui, é porque o nosso Pai, o nosso Criador, sempre esteve com vocês. A Aline tá tão leve esses dias. Então é isso, gente. Amanhã a gente continua. Amém? Gente, obrigada pelos presentes, pelas curtidas. Obrigada por tudo, como sempre. Obrigada, Smart. Obrigada, JC. Obrigada, Regina. Todos vocês que me deram presentes. Que Deus abençoe e retribua em dobro, 1000 vezes mais. Por hoje é isso. Thanks. Eunice Lima, amém. Tá muito calor aqui em São Paulo. Aline, você já sabe o significado do seu nome? Não. Vocês sabem? Eu já pesquisei uma vez, mas eu não lembro não. O que foi, Ju? Obrigada, JC. Que foi, Ju? É porque acabou a live? Por hoje é tudo isso, pessoal. Deus te abençoe sempre. Amém. Protetora nobre. Eu vou escrever aqui, porque provavelmente eu vou esquecer. Eu sempre esqueço, já tinha protetora. Amo tu, Chuchu, demais da conta. Amém por essa palavra abençoada. Amém. Deus abençoe a todos, pais. Eu amo você. Vocês são muito especiais pra mim. De verdade. Isso aqui não faria sentido, né? Se não fosse... Isso aqui é congregar porque vocês estão aqui. Boa noite, força firme. Alguém quer vir orar pra encerrar? Gente, minha garganta tá péssima hoje. Ah, eu sei, é porque eu fiquei 1 hora cantando aqui. Lembrar de não ficar 1 hora cantando aqui, senão depois eu não aguento pregar. Vocês precisam ver o significado dos nomes da linhagem de Adão. Vamos se surpreender. Irmão Lindeberg, quer vir orar? Irmão JC. Alguém quer vir orar para encerrar? Gente, amanhã o meu dia vai ser corrido. Eu tenho que estudar. Somos alinianos. Obrigada pela palavra. Amém. Alguém vai orar? Veiga já foi? Veiga foi para oração, né?
Ninguém? Puxa vida, povo. Eu vou convidar um, pode? Ó, o Edvan tá aí. Eu pensei que o Edvan já tinha ido também. Eu já ia falar, o Edvan também já foi. Vem orar, Edvan. Aprendi muito hoje. Que bom. Glória a Deus por isso. Eu também, Heron. Eu também aprendo juntinho com vocês. Muito tempo junto com a Lino. Garganta. É verdade. Ninguém vai me orar, eu vou orar. Tá bom. Eu oro por vocês. Brincadeira, vai. Eu vou até beber água, porque minha garganta hoje tá embaçada. Oh, glória. Aleluia. 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 Gente, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Eu te amo, meu Deus. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, mais uma vez. Eu quero passar minha vida, Senhor Deus, te agradecendo. E ainda assim não seja o suficiente para agradecer tudo o que o Senhor já tem feito por cada um de nós. Obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, por nos guiar, por nos conduzir, por nos direcionar, por nos iluminar. Obrigada, Senhor, por alegrar os nossos corações, meu Pai, com a tua palavra. Essa alegria, meu Pai, não vem do homem, essa alegria não vem de coisas materiais, não vem de coisas terrenas, essa alegria vem do céu. Essa alegria vem de ti, Senhor. Obrigada, obrigada, meu Pai. Obrigada por nos ensinar que nós somos totalmente dependentes de ti. Que se em algum momento, se em algum instante sequer, meu Pai, nós confiarmos em nós, certamente nós vamos falhar. Nós somos limitados, meu Pai. O homem é limitado, a medicina tem limite, Senhor. O homem tem limite, a ciência tem limite. Tudo tem limite, mas o Senhor não. O Senhor é eterno. É uma fonte inesgotável, meu Pai. O nosso irmão Jairo, quando ele chega diante de Jesus, pedindo que ele fosse socorrer a sua filha, que estava à beira da morte. No caminho, Senhor, Jairo recebe a notícia que não tinha mais jeito, que ele podia deixar o mestre em paz. Porque a medicina tem limite. Porque o homem chegou ao seu limite, Senhor. Mas não há limites. Não há limites, Senhor Deus, para quem crê em ti, Senhor. Jesus disse que a menina não estava morta, mas que ela apenas dormia. Porque para Jesus, despertar alguém da morte é como despertar alguém de um sono. Nada é impossível para ti, Senhor. Não há limites para o Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós declaramos toda a nossa dependência, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, por nos resgatar, por nos mostrar a verdade, por nos ensinar a tua palavra, por nos iluminar, por conduzir os nossos passos, por nos usar, Senhor, mesmo sendo tão falhos, tão pequeninos, tão pecadores. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Continua, meu Pai, falando com cada coração. Que o Senhor, meu Pai, possa estar habitando no coração de cada irmão que passou por aqui hoje. Que o Senhor esteja visitando cada família aqui representada. Eu não sei as necessidades dos teus filhos, eu não sei, meu Pai, o que eles têm passado, mas eu sei que o Senhor sabe e eu creio nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um de nós, meu Pai, fomos renovados pelo poder da tua palavra. E isso não vem de homem.
isso vem de Ti, Senhor, tão somente de Ti. Continua conosco, segura firme nas nossas mãos, Senhor. Nós precisamos, nós dependemos de Ti, agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Vamos embora? Que Deus abençoe. Continue abençoando, gente. Nós somos abençoados. Que Deus continue abençoando cada um. Que vocês tenham uma ótima noite de descanso. Um domingo abençoado. E domingo, eu não vou falar amanhã, que vocês vão falar, já é domingo. Domingo, às 22 horas, se Deus permitir, nós estaremos aqui dando continuidade aos nossos estudos. Amém? Fiquem com Deus. Até amanhã. Usa gengibre. Hoje a minha garganta foi pro beleléu. Tchau. Até amanhã.